Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém. Mais um tempo na presença do nosso Deus. Obrigada, Rita. Queremos que o Senhor tenha grandes coisas para nós, mais uma vez, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Lucas, capítulo 5, em nome de Jesus. Aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. E quase foram a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, e bem como a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguir. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Queremos, ok, agora ser pontuais no nosso serviço para Ti. Para isso, precisamos de mais revelação de quem Tu és. Tu deste essa palavra hoje um entendimento tão maravilhoso, Senhor, e eu creio que Tu queres compartilhar isso no meio do Teu povo, Pai, para que possamos andar em fé, sabendo que Tu és Deus de recompensa, Tu és Deus que se ocupa de nós, Tu és Deus que, sim, nos leva a lugares de usar aquilo que Tu nos dá, Senhor, como o barco de Pedro foi usado, para depois ter um pretexto, entre aspas, para nos abençoar. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és maravilhosamente santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem-vinda, missionária Jani. Glória a Deus. Amém, amados? Então, vamos lá. Então, Lucas, capítulo 5, vamos lá. O Senhor está falando a respeito de barcos ali que tinham sido, shalom, estavam pescando, já lavavam as redes, não tinham pego nada, não é? Mas o Senhor faz uma proposta ali: empresta o barco aí, Pedro, quero fazer de você um alto-falante aqui para a minha voz, para a minha palavra profética. Eu quero usar aqui o seu instrumento de trabalho para liberar a minha voz, não é? E às vezes nós, amados, estamos desta maneira diante do Senhor. Você e eu somos um barco aí na presença de Deus, liberando a voz profética onde estamos. A Rita, no lugar onde ela passa, a missionária Fátima, pastor Alexandre, Geni, cada um de nós passando aí nos lugares como barcos, não é? A presença de Deus. Temos trabalhado aí a favor do reino. Vamos colocar assim, há uma caixa de som dentro de nós que avoluma a voz do Senhor, não é? Onde passamos, onde vamos, onde estamos, sempre o Senhor, de alguma maneira, está usando as nossas vidas para fazer algo. E Pedro, o barco de Pedro ali era o lugar onde ele tinha o amplificador da sua voz. Era o barco de Pedro, não é? Glória a Deus. E às vezes eu e você queremos aí também, né, estar nesse lugar, nessa fileira tão maravilhosa de podermos ser usados por Deus como barquinhos aí no meio das nações, não é? Mar, a representação profética. Sim, irmã Jani, toda uma alegria por causa dessa palavra. Glória a Deus. Coisa linda mesmo. Então, o Senhor Jesus ali foi se manifestando, não é? A ponto de levantar os seus amplificadores de som, não é? Em Pedro, ali, presta aqui seu barco, eu vou amplificar a minha voz, as ondas do mar vêm, o vento ajuda, e a minha voz é levada para toda essa multidão. Vamos lá, Pedro, empreste-me. Nós somos instrumentos de Cristo na terra. Precisamos entender isso e nos deleitarmos, não é? Nessa graça, nesse mover, nessa misericórdia. Aleluia. E aí depois, não é? Entrando em dos barcos, era o de Simão, aí depois vamos lá. A palavra de Deus diz assim: quando acabou de falar, disse
a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então, veja, esses meninos já estavam lavando as suas redes porque não haviam pego nada. Então, aquilo que... Preste bem atenção nisso. Existe em você e em mim algo que é um instrumento que Deus nos deu para trazer provisão para nós. Pedro era pai de família. Ele tinha compromissos. Ele era aquele que tinha responsabilidade, sustentar a casa, fazer tantas coisas ali através do seu trabalho, não é? E naquele dia ele não havia apanhado nada. Então, veja, primeiro Deus usa Pedro, o barco que ele tem, a empresa dele, para trazer a palavra para toda aquela multidão. Deus não vai ficar devendo nada para nós, precisamos entender isso. Veja que depois que Pedro estava já com as suas redes lavadas, Deus fala para ele, pega as redes novamente. Vamos lançar ao mar? E Pedro fala para ele, de acordo com a sua própria experiência, não posso fazer isso, não é? Jesus, já pesquei a noite inteira, na minha experiência já foi tudo água abaixo. E aí o que acontece? Jesus fala para ele, faça isso, eu estou falando para você fazer. E Pedro, dentro daquilo que Jesus propôs para ele, fez. Então, o que Deus está propondo para você? A minha voz comanda. A minha voz é governo. No domingo pregamos, até, deixa eu pedir perdão para aqueles que assistem e acompanham, domingo eu falei que 8 ajas, não é? Então, uma quantidade de ajas lá, eu falei, estava errado, são 4 ajas. Depois o pastor Alexandre foi procurar e me avisou, olha, são só 4. Então, já estou falando aqui do erro que cometi, não é? Então, por favor, me perdoe. Mas o Senhor estava falando isso, a minha voz tem potência, a minha voz é poderosa, a minha voz, ela movimenta todas as coisas. E Pedro teve essa manifestação de crer nisso e falou, olha, sob a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Olha que sério. Sabe por quê, amados? Deus está gerando circunstâncias para nos abençoar e retribuir aquilo que temos emprestado para Ele como voz, como amplificação do som da sua voz. Então, a voz de Deus está sendo encapada pela tua e pela minha voz. E agora chegou o momento de Deus falar para Pedro, Pedro, eu quero criar uma circunstância onde eu me ocupo daquilo que é o teu particular, daquilo que é o teu íntimo, daquilo que está faltando para você, daquilo que trouxe uma sensação de desperdício de tempo, de fracasso, de inutilidade, de algo vazio. Não aconteceu nada. Eu fui lá, pesquei, usei toda a minha sabedoria, a minha inteligência e nada aconteceu. Às vezes você está lutando com tantas coisas, tantas forças ao mesmo tempo, tantos principados, tanta potestade, não é? Eu quero ficar responsável pela sua provisão. O Senhor Jesus estava falando para ele. Não é, amados? Que coisa tremenda, ficar responsável pela provisão particular de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro emprestara o que ele tinha às mãos do Senhor. Então entenda, tudo que temos e somos deve ser colocado a serviço do Senhor. Sabe por quê, amados? Quando Deus perceber que estamos frustrados por alguma coisa, lançamos a nossa rede e não apanhamos nada, Deus está ocupado em observar isso. E está falando, como o pastor Alexandre falou, deixa eu ser responsável pela sua provisão. Está vazio? Eu quero encher. Obedeça agora. Faça o que eu estou te mandando. Ah, mas é inusitado, a minha experiência já falou que o senhor não vai conseguir fazer nada, porque a minha experiência fala que deu errado. Mas Deus está falando para nós hoje, lança novamente, porque a minha palavra tem poder. Pegue o teu instrumento de conquista. O que é o teu instrumento de conquista? Pensa aí dentro de você. Sim, apesar das dores e vergonhas do fracasso, se crermos na palavra, o quadro será revertido. Então pense nisso aí que o pastor Alexandre está falando. Se você e eu entrarmos por saber qual é o nosso instrumento de conquista. O instrumento de conquista para a provisão do próprio Pedro eram as suas redes. Quais são as redes que Deus tem dado na tua mão, que ele está falando? Lança esse instrumento de conquista debaixo da minha palavra, porque eu vou encher isso. Às vezes, o teu instrumento de conquista é a tua oração. Às vezes, o teu instrumento de conquista é o teu próprio ministério. Às vezes, o teu instrumento de conquista é o teu coração amoroso, que sofreu já tantas investidas que você não quer amar mais. Às vezes, o teu instrumento de conquista é o teu sorriso, como foi falado de uma das nossas irmãs aqui, se você sorrir, é tão bom, ilumina seu rosto. Às vezes, o teu instrumento de conquista é o abraço que o pastor Alexandre pregou esses dias, vai abraçar alguém. Às vezes, o teu instrumento de conquista é algo que você já lavou e já está guardado num canto e falou, esse não vai me dar mais a minha provisão. E Deus está falando, eu quero te levar a um lugar onde a provisão que você precisa
está nas tuas mãos, está já dentro de você, está com você, é a sua rede. Ah, pastora, mas eu não vou fazer isso, porque eu já, a noite inteira, eu já tentei 1000 vezes. O Senhor fala, tente mais uma vez, porque eu estou liberando hoje uma palavra para você. Sob a minha palavra. Pedro olha para o Senhor e fala, sob a tua palavra. Ele responsabilizou Cristo do resultado da operação. Talvez precisemos desta ousadia. Hoje eu terminei de orar, estava nesse ambiente dessa palavra, porque eu mandei várias orações, não é? Hoje é quinta-feira, e graças a Deus eu estava num ambiente de muita alegria por conta dessa palavra. Deus falou assim comigo: se você ousar crer acima das mentiras que o diabo tem falado a você, eu vou te estabelecer. Talvez você olhe para a minha vida e fale, mas pastora, você já está estabelecida, você já tem determinadas coisas, mas o Senhor está falando coisas maiores, e coisas maiores você verá, e coisas mais profundas nós queremos ver. E é exatamente o que aconteceu com Pedro, amados. Pedro, ele viu coisas maravilhosas em Deus, ele falou, retira-te de mim. Só que o que Deus quer, na verdade, ele quer nos usar como instrumento de amplificação de som dele. Ele quer usar as nossas vidas. Somos aqueles que vamos amplificar o som de Deus na terra. Glória a Deus. É isso. Deus está falando, empresta o teu barco para mim, vou colocar algo de potência na tua voz. E você vai fazer algo inusitado, algo tremendo. E as multidões vão ouvir a minha voz e se converterão. Só que Deus, ele quer trazer um motivo de recompensa para nós. Você emprestou, agora eu vou te devolver. Ainda que não seja esse o nosso coração, amado. Isso não está... Sim, exatamente isso. O Senhor, ele observa as nossas vidas. Você acha que Deus, ele é tão mesquinho ou egoísta que ele vem de uma necessidade tua? Imagine Deus olhando Pedro. Imagine agora. Você como Deus, todo-poderoso, você vê o teu filho lavando as redes, indo para casa sem peixes para o jantar, sem peixes para colocar na venda, sem nada. Será que Deus, ele pode... Ele fala assim, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele fala, olha, amem de verdade, não de língua. Porque se você vir uma pessoa passar necessidade e não acudir, você está sendo errado, você está pecando, você está sendo egoísta. Isso é balela. Agora, o próprio Deus ali encarnado vai ver aquele povo, aquele homem que acabava de dar o seu barco de pesca, de trabalho, voltar para casa com as mãos vazias. Isso não bate com o caráter bondoso de Cristo. Então, ele dá uma oportunidade de Pedro exercer a fé naquilo que era o próprio Cristo na terra encarnado. Pedro, onde está a tua fé? Na tua experiência ou no meu comando? Em nome de Jesus, o pastor está abençoando a cada um para que as suas redes sejam cheias. O seu instrumento de conquista, eu concordo, sejam cheias. Lancem as redes. Lance o seu instrumento de conquista. Hoje é dia. Lance o teu instrumento de conquista para além das mentiras de Satanás, porque tudo que Pedro tinha era um pacote de mentira. Não apanhei nada. Era real, mas era mentiroso. Era real, mas não se firmava quando a palavra de Deus é liberada e nós obedecemos a palavra. Eu preciso obedecer essa palavra. Eu preciso pegar essas palavras com um dente e falar, isso é uma oposição que Satanás está lançando contra mim? Realidade versus verdade. Exatamente. É uma realidade, mas não é a verdade de Deus. Então, é só uma oposição. Então, ele vem com dores, com suor, com traumas, com dificuldades, com uma mente que parece que voa. Em nome de Jesus, receba essa palavra, pastora Margarida. Porque o Senhor, ele está olhando em nome de Jesus para cada um de nós com o seu coração quebrantado, com o seu coração cheio daquilo que ele pode nos oferecer e já nos ofereceu na cruz do Calvário. E agora ele está trazendo, através do seu olhar de misericórdia para o seu problema, para a sua mão vazia, ele está falando, eu quero encher. Creia na minha palavra. Ande acima das mentiras que Satanás tem falado para você. É enfermidade, é dor, é isso, é aquilo. É uma manifestação tão terrível, é uma oposição tão forte contra as nossas vidas. Porque Satanás, ele é exatamente isso que ele tem, um pacote de mentira. E foi o que Deus falou para mim quando eu terminei. Saí das orações extremamente cansada. E eu falei, eu não posso estar assim, porque eu quero pregar a palavra com alegria, porque essa palavra me trouxe alegria. Fui tomar banho e peguei e pedi para o Alexandre fazer uma água
com limão para mim? O senhor sabe onde está o cardume que precisamos. Sim. Falei, Alexandre, faz uma água para mim, fazendo favor, com limão, enquanto o senhor tomar banho. E ele fez a água, e eu fui tomar banho, e aquilo foi me alegrando o coração, me alegrando aquela palavra, mais e mais, aquele cansaço foi indo embora. E aí Deus me traz esse entendimento. Ande acima das mentiras que Satanás tem pregado para você. Deus sabe onde está o cardume que você precisa. Então, acredite na palavra que ele está liberando para você. Entre em ser um instrumento de Cristo. Fale para Deus, Senhor, qual é o meu instrumento de conquista? A rede era o instrumento de conquista de Pedro. Qual é o teu instrumento de conquista? O que Deus está falando para você? Conquiste e você está com medo de lançar as mãos. Às vezes, vou pegar um exemplo. A pessoa está com uma aposentadoria para sair, mas está com medo de lançar as mãos, de ligar para o advogado, está com alguma dificuldade. É algo que é um instrumento de conquista e às vezes estamos segurando aquilo na mão com medo de agir. O Senhor está falando, haja sobre a minha palavra. Às vezes que precisamos dar um passo de fé para abrir algo novo, ministerial, que Deus está dando, precisamos de um passo de fé. O Senhor está falando, sob a minha palavra, eu quero colocar provisão nas tuas mãos. Acredite no que eu falo para você. Cada um de nós com nossos traumas, Deus está falando para você, para mim hoje, os seus traumas, que tantas vezes você bateu a minha porta e não havia solução, eu estou falando, porquanto você entregou algo nas minhas mãos para reverberar a minha voz, eu estou liberando a minha voz agora, a teu favor, obedeça a minha voz. Porquanto você foi minha voz na terra, eu quero que você agora ouça a minha voz, para que eu seja a tua voz na terra, a teu favor. Quero ler aqui que o pastor Alexandre colocou aqui. Vou ler, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Falei para minha sobrinha uma vez, o tio foi pescar e não pegou nada. Ela disse, lance a rede do outro lado do barco. E é exatamente isso que Deus está falando. Saia desse lugar que te paralisa, porque isso é mentira de Satanás. Deus é bom. Eu creio. Comecei a visualizar um Jesus aqui, parado, observando Pedro e aqueles outros meninos, lavando a rede e enfiando dentro do barco e indo com as suas mãos vazias para casa, sem provisão. Às vezes com coisas para pagar, os impostos que aquela terra cobrava deles era pesado, não é? E eles estavam ali com as suas provisões sem nada. E o Senhor, ele precisava fazer algo. Deus estava dando uma oportunidade de manifestar a sua bondade. Veja, bondade. Eles não estavam em pecado, eles não estavam com nenhum problema, eles estavam com escassez. Bondade. Deus quis trazer a sua bondade para eles. Deixe Deus ser bondoso hoje com você. Deixe Deus olhar para você e falar, olha, eu te amo acima dos teus pecados, seus problemas, e eu quero que você pare de acreditar nas mentiras de Satanás. Você não sairá com as mãos vazias. E a palavra de Deus diz, e ele acabou de falar, faz o seu largo, lançai as vossas redes para pescar, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas é agora a tua hora, é a minha hora, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mais do que uma restauração ou provisão financeira, Deus estava curando as dores do fracasso, as frustrações, exatamente isso. Deus quer arrancar hoje as raízes profundas das diversas tentativas que tivemos e nada aconteceu. Deus está trazendo algo verdadeiramente novo. Estamos na temporada de juízo e Deus está sendo bom, um bom juiz para conosco. Eu tenho uma palavra para você hoje. Lança tuas redes, crendo que eu vou reverter o quadro. Crendo que eu vou reverter essa situação. Crendo que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. E aí vem isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. Recebe cura em nome de Jesus. Recebe restauração em nome de Jesus. Recebe uma visão diferenciada de quem é Deus. Ele é um Deus de bondade, de poder, e ele quer encher as nossas mãos. Use aquilo que o Senhor tem te dado de instrumento de conquista. É pastoreio que Deus tem te dado para instrumento de conquista? Use. Use. Ah, é a minha voz. Use. Eu canto. Use. Eu louvo. Use. Eu escrevo. Use. Eu lavo. Use. Eu passo. Use. Aquilo que você está chegando e você se cansou de fazer aquilo e parece que nada veio em retribuição, o Senhor está falando. Use agora. Use isso. Vai mais uma vez. Eu estou trabalhando a teu favor. Eu sou Deus. E aí, amados, a palavra de Deus disse
houve tanta provisão. Sabe o que é, amados? Deus quer impressionar aqueles que estão ao nosso redor. Veja que Deus é Deus de multiplicação. Quando a palavra vem, ela nos abençoa. E toda bênção, ela executa multiplicação. Observe na criação da terra. Observe quando Deus foi fazer aliança com Abraão. Observe quando ele foi renovar a aliança dele com Isaac, depois com Jacó. Em todo tempo eu te abençoo. Observe quando Deus foi fazer a aliança dele com Noé. Eu te abençoo. Noé saiu da arca, eu te abençoo. E houve multiplicação, 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 porque a bênção, ela traz em si mesma o poder de multiplicação. Então Deus liberou ali, olha, vai lá, eu estou te dando uma palavra. Pedro creu, foi ousado. Sob a tua palavra de bênção que o Senhor está me dando, eu tomo posse. E ele foi. E aí que aconteceu uma multiplicação tal que os barcos, olha aqui, ó, e foram se enchendo ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Abundância, provisão. Deus extrapolou. Deus se superou ali. Trouxe algo que surpreendeu aquele povo. É isso que Deus está falando. Deixa eu te surpreender, eu sou Deus. Agora tem um detalhe aqui nessa pregação, nessa palavra, nesse texto, que é tremendo. Muito para além de sermos boca de Deus, instrumento de Deus, para sermos arautos de Deus nesse mundo tenebroso, como faróis neste mundo tenebroso, que Deus tem nos chamado para sermos, muito para além de fazer milagres e olhar as nossas necessidades e dar aquilo que nós precisamos através dos instrumentos que temos de conquista e de avanço, muito para além disso, através dos milagres que ele faz e que nós ficamos atentos e atônitos com tudo aquilo que ele pode fazer e multiplicar na tua vida, na minha vida, nos tirando de lugares de frustração e de problemas, de dores, recebendo cura, como já foi profetizado aqui, que haja verdadeiros ambientes de cura sobre nós. Observe o que vai acontecer com Pedro agora. Vendo isso, Simão Pedro. Simão quer dizer ouvido. E Pedro quer dizer firmeza, rocha. Então, o ouvido e que se firma. Pedro entendeu algo profundo aqui. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele viu um Deus ali. Como que ele linkou pecado com multiplicação? Que Pedro teve de entendimento de quem Deus era através de um milagre? Ele poderia ter falado: Tu és o Deus Criador. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas ele entendeu a pecaminosidade dele. Por que será? Porque esse atributo na própria vida de Pedro foi chamado a atenção através de um milagre. Sabe, amados? Às vezes a nossa limitação diminui o nosso Deus. E isso é exatamente o nosso pecado. Não é? Aparta de mim, porque sou pecador. Sabe que Pedro não viu em Jesus, e isso era o seu pecado? A grandeza dele, o poder dele. Aquilo que ele pode fazer como criador, sim. Como uma manifestação de um Deus todo-poderoso, sim. Quando Pedro não entendia essas virtudes do Deus que estava ali na frente dele, como homem, ele estava pecando. E às vezes é exatamente isso que Deus quer tirar de nós. Essa pecaminosidade de acharmos nosso Deus pequeno, nosso Deus limitado. Um Deus que não pode fazer diferente daquilo que nós podemos fazer. Porque Pedro igualou Jesus a ele no seu argumento em primeiro lugar. Depois ele voltou atrás. Mas em primeiro lugar ele falou: eu pesquei. O senhor sabe fazer melhor que isso? Não é? Eu pesquei a noite inteira. Eu tenho experiência. Será que o senhor sabe fazer melhor que isso? Era isso que Pedro pôde entender quando aquelas redes vieram cheias. A sua própria pecaminosidade. Ele estava falando: não te conheço. Eu não sei quem tu és. Eu ainda não entendi o tamanho da tua grandeza. Retira-te de mim, Senhor. Pedro estava agora ocupado da sua própria pequenez diante da grandeza de Deus. E é isso que Deus quer trazer. Nós precisamos de uma revelação da grandeza do nosso Deus. Porque a experiência e a excelência que havia nele era tão grande quando Jesus traz um resultado. É exatamente isso que precisamos entender. Jesus quer trazer um resultado que nos traga: esse é o meu Deus. Retira-te de mim, Senhor. Não consigo te entender. Amado, sabe verdadeiramente qual foi o pecado daquele homem da parábola dos talentos?
5, 2 e 10, né? 5, 2 e 1. Sabe qual foi o problema daquele homem? Foi ele se arrogar que ele conhecia Deus. Ele falou, eu te conheço. Eu sei que tu colhes onde tu não plantas, eu sei que o senhor é um homem severo. Jesus falou para ele, você me conhece então? Então, pela tua própria palavra, você está condenado. Você entende onde entra o nosso pecado? Por acharmos que conhecemos a Deus e nivelarmos a incapacidade de Deus na nossa. E o Senhor está falando, olha, filho, eu quero trazer uma revelação de quem eu sou. Eu quero que você entenda que eu sou Deus que me comovo com as tuas faltas, com os seus traumas, com as suas dores. Pecamos quando conhecemos e não praticamos. Então, se nós entendermos a grandeza do nosso Deus e não praticarmos, aí estamos ainda numa situação pior. Servo mau e infiel. Mas ele tinha uma distorção daquilo que Deus era. Ele falou, sei que tu és severo. Ele se arrogou a conhecer Deus da forma errada. Isso é muito terrível. Conhecer Deus da forma errada. Tu és severo e colhe onde o Senhor não plantou. Meu Deus! Que visão de Deus que ele tinha, esse homem? Então o Senhor está falando, vamos lançar fora toda a visão que te separa da minha glória, da minha bondade. Que te separa de eu ser um Deus que está te perseguindo para te abençoar. De um Deus que está te chamando para ser um servo bom e fiel, porque eu quero te acrescentar a vida. Eu não quero deixar você de mãos vazias, nunca, jamais. Eu quero sempre ministrar a você a abundância da minha presença. Use os teus instrumentos de conquista. Aquele homem tinha 1 denário. E Deus falou para ele, você sabia? Então por que você não colocou no banco ao invés de enterrar? Então veja que aquele homem agiu contrário à visão que ele tinha de quem ele falava que Deus era. Olha que homem, como mais uma vez vamos falar, que homem burro, que falta de noção, que homem nécio, que homem tolo. Então pusesse no banco, já que você sabe que eu ia cobrar de você. Então por que não colocou no banco? Para que rendesse lucro para mim? Já que você sabia que era alguém que queria colher onde não plantou, já que você me conhece a esse ponto, e ao invés de entender que eu sou um Deus bom, você olha para mim e fala que eu sou um Deus mau, por que não colocou no banco? Você entende a incoerência que às vezes nós temos na presença do nosso Deus? É isso aqui que chegou no coração de Pedro. Eu não te conheço o suficiente. Eu não consigo ter a dimensão de quem tu és. Mas meus olhos se abriram hoje. O Senhor é muito grande, então, por favor, fica mais longe. Então, hoje o Senhor está dando uma oportunidade para aprendermos com Pedro em muitos sentidos. Empresta, seja a boca de Deus, obedeça a Deus, lance a palavra, a rede, após a palavra que Deus te deu, e depois tenha uma visão correta de Deus, depois que o milagre aconteceu. Reconheça. Reconheça. Senhor, tu és muito grande mesmo, eu ainda não te conheço, mas eu quero te conhecer. Veja que Jesus não rejeitou Pedro. Ele falou, retira-te de mim. Jesus falou, te farei pescador de homens. Porque a humildade e a humilhação do coração de Pedro levou Jesus chamado para o ministério. É isso que nós precisamos, conhecer um Deus de misericórdia. Agora é o Deus da misericórdia. Eu entendi, Pedro, que você entendeu que você não me conhece, mas eu te conheço e vou te fazer pescador de homens. Essa humildade de você falar, retira-te de mim, está te chamando agora para o meu clube, para o meu povo, para meu próprio uso. Eu vou usar você de maneira poderosa, porque eu estou restaurando aquilo que você tinha de falta de conhecimento de quem eu era, de quem eu sou, do que eu posso. Você entende hoje? Vamos tomar posse dessa palavra. Vamos sair dos lugares de cativeiro. Vamos falar com Satanás. É mentira, sim! É mentira tua! Você vai correr de mim. Vamos parar de correr de Satanás, seus demônios. Satanás fala, você é rejeitado. Eu sou. Satanás fala, você não pode. A gente fala, eu não posso. Satanás fala, você não pode comer. Eu falo, eu não posso. Satanás fala tanta coisa e a gente fala, é verdade. É mentira. Você é doente. É mentira. Você está endividado. É mentira. Você não vai chegar a lugar nenhum. É mentira. Sob a tua palavra, Senhor, eu vou desmascarar Satanás. O meu instrumento de avanço, de conquista, eu vou desmascarar a Satanás. É disso que Deus está falando hoje. Qual é o teu instrumento de avanço? Hoje, para mim, foram as intercessões. Instrumentos de conquista. Meu Deus cresceu dentro de mim.
pai da mentira, e falo que ele é próprio. Ele é homicida. Ele quer matar a imagem de Deus dentro de você, como ele fez com Adão. O que Satanás fez ali? Por que Deus fala? Ele é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Porque em todo o tempo, desde a época dos anjos, ele tentou matar a imagem de Deus diante das pessoas, diante dos anjos. Em Adão ele conseguiu, e 1/3 dos anjos ele conseguiu também. O problema é que na Adão ele se reproduziu para trazer uma falsa imagem de Deus para nós. E Pedro reconheceu que ele tinha uma falsa imagem de Deus. Retira de mim, sou pecador. Jesus falou, você viu certo. Você é pecador, mas eu conheço você. E eu tenho o poder de redimir você. Venha, vamos pescar homens. Venha, Pedro. Pedro, Simão, Pedro. Deus falou os 2 nomes dele. Você está ouvindo bem, Simão. Simão, Pedro. Você está ouvindo. Agora tem essa firmeza. Não mais um caniço agitado pelo vento. Não mais alguém pusilânime. Não mais alguém agitado pelas próprias doutrinas e personalidade do Pedro. Sanguíneo, volúvel. Simão Pedro, completo agora. Uma pedra e um ouvido. Vem, eu te conheço. Aí a palavra de Deus diz, se apoderou, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Todo mundo viu. Disse Jesus a Simão, ouvido, não temas, doravante serás pescador de homens. Te estabeleço pescador de homens na regência da rede cheia. Isso. Na rede restaurada. Aí eu te estabeleço como pescador de homens. Para de carregar a frustração daquilo que foi a tua carência. Para de carregar isso. Para de carregar aquilo que Satanás colocou como marca adâmica dentro de você. Comece a carregar, como o pastor Alexandre falou, glória a Deus por essa palavra. Vá caminhar debaixo da regência de uma rede cheia. O Senhor falou, te restaurou. Te restaurou. Ah, mas eu sou pecador porque eu não te conhecia. Sim, mas agora você andou comigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora contigo andar. Aleluia. Agora eu estou andando com o Senhor. Aleluia. Agora eu posso. Em humildade, em humilhação diante de ti, porque conheço a minha natureza também, não é? Sei que não posso confiar em mim. Mas se o Senhor está falando que eu sou pescador de homens, eu vou fazer o que o Senhor está falando. Vamos fazer nosso chamado com a verdade de quem Ele é e nos está fazendo ser. Qual é a verdade que Jesus está falando a teu respeito agora? Pedro se identificou como pecador. E Jesus falou, pescador de homens. Você se identifica como aquele que é frágil. E Jesus te levanta para fazer algo de valor para ele na terra. Continue se identificando com quem você é. Sou pecador. Jesus vai falar para você, você reconhece que você é fraco, que você tem uma essência que não pode me ajudar em nada, eu te estabeleço. Eu te estabeleço porque eu posso trazer situações em que te estabelecem por dentro daquilo que eu digo a teu respeito. Você continua sabendo que você é fraco, mas eu te dou uma palavra que te exalta acima da tua fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. É disso que Deus está falando. Deus não precisa de uma igreja empoderada em si mesmo. Não precisa de uma igreja cheia daqueles que estão falando, eu sou, eu conheço, eu tenho. Não, Deus precisa de uma igreja que reconheça a sua fragilidade. Há algo em mim que eu preciso vencer todos os dias. Eu preciso carregar a minha cruz, negar a mim mesmo. Eu preciso. Isso é consciência de pecado. Pedro teve essa consciência. Mas não mais uma consciência de quem não conhece a Deus. Deus precisa transicionar as nossas vidas. Reconhecemos nossa fraqueza, mas agora eu conheço que Ele é poderoso. Eu reconheço a minha fragilidade. Eu reconheço que eu nada posso sozinho, em mim mesmo, nada posso. Mas também agora eu conheço aquele que se revelou a mim e quer me dar uma vida debaixo da regência de um cesto cheio, do meu instrumento de conquista cheio, onde eu me alegro nele. E o adversário para de me roubar. Onde o adversário para de falar algo que eu não sou, e eu acredito que ele falou naquilo que eu não sou, porque minha mente está confusa. Deus está falando hoje para você. Fixe os seus ouvidos. Simão, Simeão, Shimon, Shema, ouça.
Ouve, ó Israel. Shema, Israel. Ouve. Estou te fazendo a partir de hoje pescador de homens. Rede cheia. Saiba quem eu sou. Reconheça quem você é e saiba quem eu sou. Porque os teus olhos me viram. Você reconheceu quem você é. Deixa Deus se mostrar para você, para mim, com a sua bondade. E nós vamos reconhecer quem Ele é verdadeiramente. O adversário vai parar de mentir para nós. E nós seremos a igreja que Deus nos chamou para ser na terra. Uma igreja que retira, vai ao largo e é um amplificador de Deus na terra. Você percebeu? Uhum. Jesus começou falando aos homens. Falou para Pedro, pescador de homens. Eu falo através do teu barco. E você vai ser um barco na minha presença na terra. Você vai ser um farol que brilha na terra. Porque sou eu que te capacito. Você enxergou o seu pecado? Era o que eu precisava, Pedro. Caminha comigo. Eu não estou querendo os sãos. Os sãos não precisam de médico. Os sãos já estão perfeitos neles mesmos. Os que vêm não precisam de mim. Ah, então, se vocês fossem cegos, eu poderia dar jeito em vocês. Mas porque vocês vêm, permanece o vosso pecado. Deus não precisa de pessoas assim. Deus precisa de pessoas que entendam quem Ele é. Reconheçam a sua soberania, a sua grandeza, seu poder. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos entregar a esse Deus? Em nome de Jesus. Fale com Ele agora. Reconheço a minha pecaminosidade, mas reconheço que Tu queres trazer algo maravilhoso e vai me encher de riso. A minha boca se encheu de alegria, não é? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sem Deus não somos nada, é verdade. Não somos nada. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Sonha, e a nossa boca se encheu de alegria. E a nossa, deixa eu ler, aleluia, nossa língua de júbilo. Aleluia. A palavra de Deus tem vencido no nosso meio. Entre por essa porta. Pregação rápida, mas eu creio que ela é algo que nos destrava. Ela é algo que nos leva a um lugar alto de adoração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. E agora esse salmo de novo, eu não lembro qual é o número dele. Aleluia. A nossa boca se encheu de alegria. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Alguém? Salmo, isso, obrigado. Eu olhei o 136. Obrigada, missionária, nossa enciclopédia bíblica. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você entende aqui? Há um choro de pecaminosidade em Pedro, mas há uma alegria do céu, do Senhor, em atar os peixes e entregar nas mãos de Pedro, pescador de homens, rede cheia, abundância. Eu vejo quem você é, e eu não sou um mau Deus. Eu sou um excelente Deus. Eu sou o poderoso Deus. Eu sou o altíssimo Deus. E eu amo cada um de vocês. E tenho, como diz lá, Jeremias 29, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Em nome de Jesus. Não são aqueles desejos malignos, mas aqueles desejos que o próprio Deus colocou na nossa essência, recriada. Esses desejos, o Senhor vai fazer tudo. Vai trazer todos à existência. Vamos confiar no nosso Deus. Graças a Deus, estou feliz. Muito feliz com o meu Deus. Amados, tem gente falando que Jesus não pode te dar felicidade. É mentira. Amém? Ele era, infelizmente, alguém que se perdeu dos caminhos do Senhor. Ele começou no nível de chocarrice, trazendo ali a sua chocarrice ao escarnecer do povo de Deus naquilo que eram louvores, naquilo que eram as coisas do dia a dia do povo de Deus. É um rapaz que ele entrou aí na mídia,
por conta da zombaria que ele trazia do povo de Deus, ele se tornou um rapaz famoso na mídia. Sim, só o Senhor Jesus pode nos dar felicidade verdadeira. E hoje, esses dias ele tem trazido aí na mídia, né, uma palavra falando que Jesus não pode dar felicidade, que Jesus não te dá alegria, porque aquilo que me faz feliz é o que deveria ser considerado coisas boas. O que me faz triste é o que deveria ser considerado pecado. Isso é um culto ao eu. Em nome de Jesus, que nós, como a Igreja do Deus Vivo, estejamos longe desse tipo de doutrina, onde o homem é o próprio centro de tudo, onde o homem precisa ser satisfeito em seus desejos malignos e carnais. Em nome de Jesus, que essa boca dada aí por Satanás a esse homem, num grau de apostasia tão terrível, que o Senhor tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia desse moço. Que ele saia deste lugar de apostasia, onde ele foi permitindo que a ferida entrasse por um lugar, criasse uma alma de tribulação dentro dele, verdadeiramente trouxesse agora uma língua maligna para contaminar as próximas gerações. Nós tenhamos uma palavra firme para proclamar que o Senhor é justo, que ele é bom e que ele é verdadeiro, e que ele nos dá alegria. E essa alegria ninguém pode tirar, porque é a alegria da salvação. Ela mora dentro de nós. Satanás é mentiroso e tem usado a mídia para propagar as suas mentiras e a semente de apostasia. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Amanhã, Oséias, com Santa Ceia. Pastor Alexandre. Em nome de Jesus, se assim o Senhor der o comando. Não é? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigada. Até amanhã. Glória a Deus. Aleluia.